política, ciência e religião. Até pouco tempo, eram áreas quase completamente dominadas por homens. E muitos deles foram pessoas que mudaram o rumo da nossa história. Já parou para pensar que, se determinada pessoa não tivesse nascido, nosso mundo hoje seria totalmente diferente? Neste vídeo mostraremos para vocês quem foram alguns dos homens mais importantes em diferentes áreas da sociedade. São homens que, para o bem ou para o mal, foram responsáveis por algumas das mudanças mais importantes que conhecemos hoje. E antes de falarmos desses 10 homens que mudaram nossa história, já vai deixando seu like para apoiar nosso trabalho, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Em primeiro lugar vamos falar dele. Karl Marx, de 1818 a 1883. Nascido na Alemanha em uma família de classe média, o filósofo e revolucionário socialista Karl Marx criou uma nova forma de fazer política que influenciou o rumo da história no século XX. Era para ter sido advogado, como o pai, mas sempre gostou de filosofia, e tornou-se doutor na matéria aos 23 anos de idade. No entanto, a sua posição contra a elite ditatorial da Prússia o manteve à margem da sociedade durante toda a vida. Marx foi o redator de Manifesto Comunista em 1848 e O Capital em 1867, duas Bíblias políticas, que deram origem ao comunismo e influenciaram líderes posteriores na criação de formas de poder contrárias ao regime capitalista predominante. As ideias marxistas foram motivo da divisão geopolítica do mundo no século XX, que culminou na queda da União Soviética em 1991. Até hoje, no entanto, palavras oriundas de suas ideias como comunismo, luta de classes, materialismo, sindicalismo, direita e esquerda, não saem da boca das pessoas. Em segundo lugar, Louis Pasteur, de 1822 a 1895. O cientista francês cresceu em uma família militar, formou-se em letras mas, enveredou para o lado da ciência e da química e revolucionou a medicina. Se não fosse por ele, provavelmente os nossos hábitos de higiene seriam muito menores e as pessoas continuariam morrendo pelas doenças mais comuns, como uma gripe. Pasteur foi o responsável por detectar que germes são a razão de muitas das doenças infecciosas. Até então os hábitos sanitaristas não eram nada desenvolvidos e as pessoas tinham muito mais contato com bactérias. Ferver algo para desinfetar, por exemplo, foi uma ideia que saiu da cabeça dele. Se não fosse Pasteur provar que micro-organismos do ar infectavam matérias, não teríamos desenvolvido métodos de asepsia e esterilização que hoje são fundamentais no dia a dia. Em terceiro lugar, Gautama Buda, de 563 a.C. a 483 a.C. Nascido príncipe no Nepal, Buda, como é conhecido no Brasil, renunciou ao seu trono para buscar acabar com o sofrimento de todos os seres, incluindo nós, humanos. Sua jornada em busca do Nirvana inspirou legiões de seguidores e tornou-se uma religião. Com apenas 35 anos, segundo conta algumas biografias, Buda alcançou a iluminação e soube por que o sofrimento existia, e o que era necessário para eliminá-lo. Passou os restantes 45 anos da vida ensinando suas doutrinas por regiões da Índia e China. Hoje, a doutrina budista é uma das práticas espirituais mais populares do mundo. Em quarto lugar, Albert Einstein, de 1879 a 1955. Um garoto comum que gostava de matemática, de física e de música. Nascido na Alemanha, foi inspirado pelos homens da família a gostar de engenharia, e o livro Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant era o seu predileto sobre ciência. Era um simples examinador de patentes aos 26 anos quando publicou os seus artigos que tornaram 1905, o ano milagroso, como é conhecido pela ciência. A partir de então tornou-se um gênio celebrado pela descoberta do efeito fotoelétrico, a existência de átomos, da equação E igual a mc/2, e da teoria especial da relatividade. Em quinto lugar, Martin Luther King Jr., de 1929 a 1968. Nascido em uma família de pastores da Igreja Batista, o líder e ativista norte-americano pelo direito das pessoas negras logo soube que gostaria de seguir a carreira do pai e do avô, e tornou-se pastor muito jovem. Vivia na cidade de Montgomery, no Alabama,
lugar no sul dos Estados Unidos que sofria com a segregação racial. Após o episódio em que Rosa Parks se recusou a ceder lugar a um homem branco em um ônibus, Marty entrou em cena e tornou-se a principal voz do movimento que promoveu o boicote aos ônibus de Montgomery, crescendo cada vez mais e logo tornando-se uma voz nacional da luta antirracista. Sua forma de agir em nome da não-violência, inspirada em Gandhi, é até hoje um exemplo de atitude. Somewhere I read that the greatness of America is the right to protest far right. Especialmente porque o líder foi assassinado, enquanto ainda pregava paz e justiça. Em sexto lugar, Adolf Hitler, de 1889 a 1945. Depois de ter tentado a carreira artística enquanto adolescente, sem sucesso, o jovem Adolf resolveu entrar para o exército e lutar na Primeira Guerra Mundial pela Alemanha. O país perdeu a guerra, mas o jovem foi condecorado por bravura. Passou a trabalhar na seção de imprensa e propaganda das Forças Armadas e desenhou o seu plano de renovação mundial. A ascensão da política nazi de Hitler é, sem dúvida, o acontecimento mais famoso do século XX em termos políticos e históricos. O ditador marcou a história não só com suas práticas de extermínio, mas também ao implementar uma forma de pensar que até hoje serve de comparação a qualquer ato autoritário praticado em pequena ou grande escala. Em sétimo lugar, Kwame Nkrumah, de 1909 a 1972. O líder ganense é a principal voz por trás das lutas de libertação africanas das colônias europeias. Educado em uma escola católica durante a sua infância, na juventude partiu para os Estados Unidos formando-se em teologia e fazendo um mestrado em filosofia. Foi desenvolvendo as suas ideias de um continente africano livre e moderno, até que ajudou a fundar o movimento chamado Panafricanismo. Aos 38 anos retornou ao Ghana, seu país de origem, já como um político respeitado. Aos poucos, foi recrutando pessoas para a sua causa, implantar um autogoverno no país, na época colônia do Reino Unido. Gana foi o primeiro país africano a tornar-se independente em 1957, e a luta e ideais de Nkrumah inspirou líderes africanos e negros em todo o mundo pela conquista de liberdade. Em nono lugar, Maomé, de 570 a 632. O profeta muçulmano nascido na Arábia Ocidental que fundou a segunda maior religião do planeta, o islamismo. Aos 40 anos de idade ele subiu a um monte para meditar e teve uma revelação de que era designado por Deus para dar seguimento ao que Jesus tinha feito. As revelações místicas que recebeu passaram para o Corão, livro base da religião muçulmana. A partir de então saiu em peregrinação pregando a adoração de um único Deus, tornou-se conhecido como profeta de Alá. O profeta uniu praticamente todas as tribos árabes do norte africano sob uma só religião. Em décimo lugar, Jesus de Nazaré, de 7 a 4 a.C. a 36. Por último, mas não menos importante, o fundador da religião com maior impacto na história mundial. A biografia de Jesus já é bastante conhecida e divulgada pela própria Bíblia, o livro mais lido do mundo. Mas poucas pessoas pensam no real impacto que esse homem teve no mundo. Imagine um mundo sem cristianismo, um mundo ocidental sem o calendário que seguimos hoje, a igreja não sendo fundamental para a política do mundo, reis e rainhas da história sem um preceito para seus governos. Parece muito fora da realidade, não é? Pois então, o mundo como conhecemos hoje está totalmente ligado à existência desse homem que, para alguns historiadores, além de religiosos, foi o maior que já existiu. E você? Já tinha ouvido falar sobre esses homens que apresentamos aqui nesta lista? Deixe seu comentário abaixo, falando de mais algum homem que mudou o rumo de nossa história para como é vista hoje. Não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal para que possamos trazer mais conteúdos informativos para vocês. Compartilhe esse vídeo com algum amigo, e inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, e não perca nossos próximos conteúdos. Nos vemos em um próximo vídeo. Tchau!